Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, tratando de um tema que vem incomodando muita gente, vem causando muitos transtornos, prejuízos, que são as grelhas nas bocas de lobo. Vocês sabem que as bocas de lobo desempenham um papel muito importante na drenagem das águas pluviais em nossas vias públicas. E quando esse sistema está entupido, quando as grelhas estão quebradas, quando não há grelha, acontecem desconfortos para a cidadania, que se acidenta, se machuca, cai dentro, os carros acabam atolando e ficam impedidos até de serem retirados facilmente. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje nesse programa, uma vez que foi solicitado pelos moradores do bairro Floresta, onde eu moro. E com toda a razão, pois o trabalho que foi feito de pesquisa pela equipe do Ecologia em Ação durante a semana foi assim assustador. A quantidade de problemas que foram evidenciados e registrados em vídeo, que nós vamos passar daqui a pouco, foram bastante preocupantes. Então nós queremos ajudar a administração municipal, o pessoal lá especializado na manutenção das bocas de lobo, o pessoal lá da ambiental que faz a limpeza das ruas, que tem que limpar essas caixas onde estão sedimentados muitos resíduos sólidos, carreados pelas chuvas, pelas águas, enfim. Os moradores, então, a maior reclamação sempre é o problema dos acidentes que acontecem com essas caixas de recepção das águas pluviais e que não tem uma tampa, uma grelha de acordo. Muitas vezes a grelha quebrou, o ferro fica em pontas, as pessoas caem lá dentro, se machucam, as crianças caem lá, os carros arrebentam os pneus, uma série de problemas com acidentes, patrimonial e pessoal, humano. Outro problema que eles também sempre comentam, e a gente acabou verificando, são as grelhas que foram ultimamente colocadas nas vias públicas, principalmente essas que receberam um asfalto novo, e que as grelhas foram opção de concreto, com poucas aberturas. Como é concreto, tem que ser mais largo para suportar o peso dos veículos. Hoje, as vias de maior trânsito, os veículos são mais pesados, ônibus e assim por caminhões, quebram isso. E isso foi tudo em decorrência dos problemas ocasionados com as grelhas de ferro fundido. Nós temos aí em Joinville inúmeras grelhas que foram fundidas em 1997, a pedido da prefeitura. A prefeitura então encomendou essas grelhas com o nome da prefeitura. E essas grelhas, nos últimos anos, elas passaram a ser roubadas para a venda nesses pontos de venda de fios roubados, ferro roubado, cercas roubadas. Então, esse pessoal especializado na compra disso é o grande causador desse prejuízo. Mas vamos ajudar a prefeitura a encontrar soluções melhores do que essas que nós temos aí. A falta de manutenção também é muito evidente. A gente sabe que o poder público hoje trabalha com terceirizados. Então, cada vez que tem problema para resolver na sociedade, na infraestrutura, nas praças, nos bairros, nos passeios, em tapa-buraco, tem que fazer licitação. Isso é um processo demorado, muito burocrático, sempre tem um outro lá que faz um impedimento disso aí, que entra na justiça, judicializa essas licitações, é algo complicadíssimo. E parece que as subprefeituras têm um grupozinho de operários pagos pelo município diretamente e que fazem esse serviço de manutenção. Mas hoje nós estamos com 600 mil habitantes em Joinville, e é uma cidade grande, espalhada, esparramada, e que apresenta assim, uma urgência em que se preparem essas equipes de manutenção.
devem ser equipes bem equipadas, veículos apropriados para esse tipo de manutenção, e as grelhas deverão ser estudadas pela engenharia da Prefeitura Municipal, de forma que a manutenção, a retirada dos sólidos que estão dentro da caixa de retenção possam ser removidos facilmente. O que acontece hoje? As grelhas de ferro, as grelhas de concreto, elas estão soldadas, elas estão cimentadas no pavimento. Então, a Ambiental, já vi isso eles fazerem, eles vêm com picaretas, vêm com alavancas, vêm com pé de cabra para tirar as grelhas de concreto e as grelhas de metal. Arrebentam o passeio, arrebentam o pavimento e na hora de colocar fica aquele serviço mal feito e a colocação não é mais a mesma como era anteriormente. Não fica mais o cimento ou o asfalto fechando e deixando no nível essas grelhas. Então é uma coisa que nós aqui no programa estamos levantando esse problema hoje, esse tema hoje, para que a Prefeitura, com os seus profissionais, seus engenheiros, possa encontrar soluções mais econômicas, facilidade de manutenção. E vocês sabem, né, que nós optamos aqui em Joinville, grande parte do sistema de caixas de drenagem das águas pluviais é feito com uma retenção dos sólidos e de particulados, para possibilitar a manutenção, a retirada desse sólido, para que ele não entre dentro da tubulação maior. Porque é um problema em Joinville esse assoreamento da tubulação das águas pluviais, muitas delas assoreadas. Nós vimos agora quando se trabalhou lá na rua Jerônimo Coelho, que esses tubos de 60 e maiores, totalmente assoreados, sem possibilidade nenhuma das águas pluviais circularem por ali. Mas os moradores do Floresta, eles também falaram de que essa limpeza das caixas não é feita quando a terceirizada faz a limpeza das ruas. Então, quando eles fazem aquela limpeza de varrição, de corte de gramado, de vegetação, passam batido pelas caixas de recepção dessas águas. Não tiram as tampas, porque é complicado tirar as tampas, e também quando é fácil de tirar, mas precisa ser duas pessoas, porque as caixas são muito pesadas, elas não são fáceis de manejar, a tarefa não é feita. E aí o sistema drenante fica entupido e erodindo para dentro. Esses particulados, quando não são tirados, eles passam do limite e a tubulação recebe todo esse material sólido e vai para dentro da tubulação, criando problema mais lá na frente para o contribuinte, que vai ter que pagar novamente essa conta de limpeza, quando é possível fazer, e também a renovação de toda essa tubulação, arrebentando o asfalto bom, muitas vezes feito, e um asfalto que depois foi remendado cheio de buracos, cheio de emendas, coisa que o contribuinte não quer ver, ele não quer pôr a mão no bolso toda hora para fazer esses serviços mal feitos. A arrumação do serviço é mal feito. Mas os moradores também acharam lá que existem muitas grelhas quebradas, existem muitas grelhas entupidas, porque não há manutenção, e isso tudo pega pesado. Isso tudo no verão, quando vem as chuvas torrenciais, as chuvas das mudanças climáticas. Vocês sabem que hoje a mesma quantidade de água cai hoje na metade do tempo que chovia há alguns anos atrás. Então, nós já registramos precipitações significativas em Joinville, com mais de 40, 50, 100, 150, 200 milímetros por dia, o que faz com que a cidade toda fique debaixo d'água. E o sistema drenante não funciona em função desses problemas que eu já mencionei há minutos atrás. Então vamos pensar um pouco, vamos ajudar as associações de moradores de bairro, para que elas sejam assim os porta-vozes dos contribuintes. Vamos prestigiar os conselhos de segurança, onde também esse tema é discutido, porque é um tema de segurança. É um tema que deve ser resolvido pela engenharia, pela inteligência, e um programa
atendendo às normas desse sistema de drenagem das águas pluviais. Existem normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que dão a orientação correta para as municipalidades que precisam trabalhar bem nesse tipo de equipamento. O programa também quer mostrar para vocês aí algumas novidades sobre grelhas que são fabricadas no Brasil, são fundidas no Brasil. São grelhas de ferro fundido, elas têm uma moldura externa, elas têm a grelha de ferro com bastante orifícios e tem dobradiças que permitem que essa grelha possa ser levantada para a respectiva manutenção. Aí a manutenção pode ser feita por um tubo aspirador ou pode ser feita manualmente, com enxada e com pá e assim por diante. Elas dão uma perfeita noção para o nosso contribuinte, para o morador de Joinville, para o proprietário urbano, de como a questão das grelhas e das caixas hidrantes devem ser construídas e mantidas. É um tema que vai envolver muita gente, isso aí logicamente vai se propagar nas associações de moradores. No Conselho da Cidade provavelmente esse tema também será um debate. Na Câmara de Vereadores provavelmente, já que nós temos tantos vereadores atentos para os problemas da cidade, nós certamente teremos o apoio e a atenção desses edis que nós elegemos nos nossos bairros. Gostaríamos assim que acontecesse assim. O telespectador do programa Ecologia em Ação, ele quer qualidade de vida. E qualidade de vida é um sistema de drenagem das águas pluviais funcionando quando chove. Desentupido, desassoreado, impedindo que as fontes geradoras do assoreamento sejam cortadas. No segundo bloco desse programa eu vou continuar com esse tema, mostrando para vocês o que acontece, por exemplo, na rua Santa Catarina. Retornando com a Ecologia em Ação, falando sobre qualidade de vida, o tema deste segundo bloco continua sendo as caixas de recepção das águas pluviais. São caixas seletoras que captam os resíduos sólidos que estão nas ruas, areia, pedregulho, plásticos, madeira, tudo isso é retido nessa caixa de recepção, passando por uma grelha que separa todo o material maior e impede que esse material maior entre dentro das galerias pluviais e da tubulação pluvial e dos coletores pluviais, fazendo com que o município não tenha gastos exagerados e possa apresentar um bom serviço ao público contribuinte. Mas em Joinville, já falei isso também no primeiro bloco, o sistema é esse aí, vejam esse desenho aí. É uma caixa de concreto ou de tijolos, existem prontas, confeccionadas prontas. Essa caixa ela tem um tubo de saída um pouco mais elevado, quase próximo à boca, parte superior, e a parte de baixo é o depósito dos sólidos que são coletados através das águas das chuvas. Então, esses sólidos não entram nas galerias, não entram na tubulação hidráulica. Essa foi sempre o modelo escolhido pela municipalidade de Joinville nas gestões anteriores. Hoje, com o crescimento da cidade, muitas caixas dessas foram modificadas. Então, certamente, a norma foi perdida, ou não se respeita mais uma norma, ou uma norma nova tem que ser elaborada. É uma questão que tem que ser resolvida. Então, o contribuinte espera essa solução. Vamos então agora falar aí um pouco sobre o que a gente conseguiu filmar na nossa coleta de informações e de imagens
que fizemos durante a semana. Nós vamos começando aí pela rua Santa Catarina, aonde mostramos alguns problemas. Na rua Santa Catarina, de frente ao antiga 1001, perto daquele pardal que tem ali na Caixa Econômica, um pouco antes, ali tem uma rua sem pavimentação, Rua Monsenhor Sebastião. Essa rua não é pavimentada e ela é uma descida. E quando chove com força, todo o material, argila, pedra, pedrisco vem para a rama em cima da pista dos ônibus e entope os bueiros. Tem que dar uma solução para isso. A equipe da engenharia da prefeitura tem que ir ao local e fazer um estudo para evitar que essas águas cheguem nesse volume na rua Santa Catarina. Então tem que interceptar isso antes, fazer uma deriva para que isso não ocorra. Outro ponto que foi levantado foi a Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas, ela tem 2 bueiros que estão sem tampa. Um está naufragado e o outro não tem tampa. Isso já faz muito tempo, a comunidade está reclamando, está pedindo solicitação para a subprefeitura, mas sempre falam que não tem carro, não tem gente, falta mão de obra e ainda não está na vez da licitação, quer dizer, não é resolvido o problema. A rua Arnaldo Moreira Duá também foi asfaltada recentemente, fazem uns 2 anos. O problema ficou com as bocas de lobo, com as entradas das águas pluviais. Lá embaixo, perto da fábrica do condomínio industrial Duá, ali tem 2 bocas de lobo de concreto que já estão quebradas. A pressão do trânsito pesado ali quebrou, e principalmente o selo feito entre o asfalto e o concreto da grelha de concreto. Então, temos que encontrar uma outra solução para essa solda, porque se você solda, você não tem condições de tirar a grelha para fazer manutenção. Então tem que mudar de grelha. Ou fazer uma moldura para essa grelha de concreto que seja facilmente removível pela equipe de limpeza de rua. Nós não podemos deixar problema para os terceirizados que têm que fazer a limpeza dessas grelhas. Então a engenharia tem que se unir. Na rua São Paulo e transversais registramos também esses problemas. Vocês podem ver aí as imagens que eu estou mostrando. Na rua Diamantina, então, é um escândalo, porque é uma pendente, é um aclive, onde as grelhas não existem. Lá existem tampas de concreto com a caixa no passeio. E essas tampas são tão pesadas e foram tão mal colocadas que elas, em vez de permitir a entrada da água, elas impedem a entrada das águas. Aqui nós estamos na rua Henrique Duá. Aqui era a fábrica da Frank, o imóvel está limpo. Lá nos fundos nós temos o condomínio industrial Duá. E essa aqui é a rua Henrique Duá, asfaltada, bastante buraco no asfalto. E aqui então nós temos a única boca de lobo nessa quadra. Essa está sem uma tampa, a tampa de concreto foi roubada. Aqui já muita gente jogou elementos vazados de concreto, de cimento, lixo. Está tudo aí dentro, certo? Então tá lá, ó. Como é que isso vai acontecer no futuro? Está tudo entupido, ó. A água está parada, juntando mosquito, né? E não tem manutenção. Como é que nós ficamos? Olha aí, ó. Então nesta quadra toda aqui, ó, é uma quadra grande, com muito volume de água, é o único lugar onde a água entra. E tá assim, ó. E vai continuar entupindo o resto da tubulação de drenagem. E que não é uma tubulação de 60 de diâmetro, os tubos. Na rua Bernardo Stamm, na rua Babitonga, e lá nós entrevistamos o Moisés. Vejam aí o que o Moisés falou. Ele perdeu um aro de magnésio, que é caro. O carro entrou
dentro da caixa de recepção das águas, que não tinha grelha. E foi colocado uma tampa de concreto, onde tem ferro dentro, ela quebrou, o filho do Moisés entrou com o carro lá, estourou 2 pneus, rasgou 2 pneus nos ferros. Então, o Moisés conta aí para vocês. Moisés, você estava me falando do buraco ali, de que você teve um problema com o teu carro, do carro do teu filho? Justamente, ali já foram danificados um aro de magnésio e 2 pneus. Com aqueles ferros que estão na concreto, né? Estrutura de concreto armado, das bocas de lobo, aquelas fabricadas, né? E que quebrou porque não aguenta o peso, e arrebentei 2 pneus e um aro de magnésio do carro do meu filho. Beleza. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Outros problemas nos bairros, a gente pode também citar como o caso agora da reforma da iluminação da Praça Getúlio Vargas. Foi contratada uma empresa especializada, o engenheiro está dando assessoria permanente lá, e vamos ver se eles vão conseguir entregar a praça como eles a receberam. Agradecemos à Prefeitura pela melhoria da iluminação e vamos ver se nós vamos receber uma praça bem bonita novamente, com os gramados recuperados. Seriam então essas as considerações deste segundo bloco. Vou encerrando aqui. Até o próximo programa Ecologia em Ação.